Obesidade, um problema que atinge a maior parte dos países no nosso globo terrestre, e o Brasil não está fora deste problema social. Vamos falar sobre isso no nosso tema de redação de hoje. Fala, galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal, ao nosso programa Redação Nota 1000, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que tem uma tendência muito grande de cair nos seus vestibulares, um tema também que pode facilmente cair no seu Enem, que é o problema social da obesidade. Por que nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Alguns dados só para você ter uma ideia. A Organização Mundial da Saúde, a conhecida OMS, soltou um dado no ano de 2014 dizendo que 54,1% dos brasileiros estão acima do peso. E pior do que isso, 20% da população adulta se encontra em quadro de obesidade. Cara, isso é um dado muito alarmante e esse é um problema que não é exclusivo do Brasil. Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, inclusive, enfrentam um problema em números ainda mais alarmantes do que os brasileiros. E já sabendo que o Enem e a maior parte dos vestibulares cobram problemas sociais, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, eu considero que esse tema obesidade é algo muito forte, uma tendência muito grande de cair em alguns dos seus vestibulares, e por isso eu já indico você a fazer uma redação sobre esse tema e também, como no tema anterior do nosso vídeo, então escreva sua redação e deixe aqui no comentário desse vídeo, para que se várias pessoas fizerem isso, a gente pode trocar ideias, ler textos diferentes, argumentos diferentes, visões que se divergem ou convergem. Então eu acho que essa é uma atividade muito bacana que a gente pode trazer no nosso canal Papo de Vestibular, e se der um tempo também, eu juro para vocês que vou ler algumas redações também e deixar algumas considerações, alguns comentários sobre os textos que vocês estão escrevendo acerca dos temas que a gente vem propondo aqui no canal Papo de Vestibular. Bom, e a primeira questão que a gente tem que pensar quando a gente fala em obesidade é o porquê que a maior parte dos países estão passando por esse tipo de problema, e o Brasil também, por esse problema da obesidade em grande parte da sua população. As pessoas hoje, a gente tem que parar para pensar que elas comem mais e comem produtos menos saudáveis, cheios de carboidratos, de conservantes. Elas deixaram de ter uma alimentação natural para cada vez mais adquirirem as alimentações industrializadas, cheias de conservantes, aos famosos fast foods. Então existe aí claramente uma mudança de hábitos na população brasileira, e mundial também. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o dia a dia, a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente vai entender, para eu que sou um pouquinho mais velho que a maioria de vocês que estão nos assistindo, entender que mudou completamente. Nossos avós não tinham isso de comer pizza todo final de semana, lanche todo final de semana. Não tinha, por exemplo, eu me lembro muito bem que não tinha refrigerante todos os dias na mesa. Na casa dos meus avós, o refrigerante era no dia de um aniversário de alguém, no Natal, datas específicas, especiais. Hoje em dia as pessoas tomam 1, 2, 3 litros de refrigerante todos os dias. Então, o hábito alimentar ele mudou muito. Inclusive, eu já aproveito para indicar um texto do Drauzio Varela, que ele fala exatamente sobre isso, para a gente tentar comer mais as comidas que os nossos antepassados, que nossos avós comiam, e menos toda essa questão industrializada que a gente vê no mundo de hoje. Então, essa mudança de hábito alimentar, ela trouxe esse problema social da obesidade. Então vamos trazer a nossa discussão a nível de uma redação, dentro de uma estrutura de uma redação. O que eu colocaria, por exemplo, na minha introdução? Eu traria um aspecto contextual histórico, falando que a humanidade sempre se preocupou em produzir o máximo de alimentos possíveis para conseguir alimentar essa crescente população mundial, porque muito cedo na história da humanidade as pessoas perceberam que as comunidades cada vez estavam maiores e que tinham, portanto, uma necessidade de produzir um número maior de alimentos para poder saciar e suprir essa necessidade alimentícia dessa população em crescimento. Daí então nós chegamos no período da modernidade e das revoluções industriais, que trouxeram com elas a possibilidade de desenvolvimento de maquinários, desenvolvimento da indústria química, por exemplo, também, para ajudar e auxiliar nesse aumento da produção de alimentos. Tanto que hoje, no período da contemporaneidade, nós nunca produzimos tanto alimento na história do planeta Terra. O que antes se produzia número X dentro de um alqueire de terra, hoje aquela mesma plantação, aquele mesmo pedaço de um alqueire de terra, você consegue produzir 2, 3, 4X. Tudo isso com o auxílio dos maquinários,
auxílio de adubos, auxílio de fertilizantes, auxílio, por exemplo, também a gente pode trazer os produtos transgênicos, que são as mutações nas células das plantas, para elas ficarem mais resistentes ao clima, mais resistentes às pragas. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, ele nos auxiliou no aumento da produção dos alimentos. Entretanto, contudo, todavia, as revoluções industriais e esse desenvolvimento tecnológico também nessa área alimentícia, ela trouxe consigo também outros hábitos alimentares. Trouxe, por exemplo, a industrialização muito grande dos alimentos, cheios de conservantes para que eles não estraguem tão rápido assim e perdendo muito o seu aspecto nutricional, perdendo muito a sua qualidade nutricional. Trouxe também os modelos de fast food, ou seja, as comidas rápidas, porque com a modernidade as pessoas cada vez têm menos tempo para se alimentar. Então tudo isso, todas essas mudanças trazidas também pela modernidade, ela, apesar de produzir mais alimentos, ela trouxe também alimentos menos saudáveis para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano alimentar. E esse seria já um argumento que eu colocaria no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Essa mudança negativa, vamos dizer assim, que a própria sociedade, que as revoluções industriais e a modernidade, de modo geral, ela trouxe nos nossos hábitos alimentares. E no nosso terceiro parágrafo do texto, no nosso segundo argumento de desenvolvimento, eu teria também uma outra mudança muito grande que a modernidade nos apresentou, que foi a saída da mulher da casa, a mulher, a dona do lar, aquela esposa que cuidava dos filhos e também da alimentação familiar, para o mercado de trabalho, sobretudo depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde os homens foram para a guerra e as mulheres precisaram suprir esses postos de trabalho, e a partir daí então cada vez mais as mulheres entrando no mercado de trabalho, o núcleo familiar perdeu aquele agente que era responsável pela alimentação saudável da família. Ou seja, a partir desse momento você tem a mãe e o pai trabalhando fora e nenhum agente para fazer essa alimentação familiar. E a partir desse momento as pessoas passaram então a buscar comidas mais rápidas, a comer fora, porque pelo próprio aceleramento do tempo trazido também pela modernidade. Ou seja, essa mudança social trazida pela modernidade, ela trouxe também uma mudança nos hábitos alimentares das pessoas, uma mudança para pior, as pessoas buscando fast foods, comidas rápidas, comidas não saudáveis, totalmente diferente daquela cultuada no início do século XX e em períodos anteriores. Bom, e depois a gente fazer nosso contexto histórico na introdução, trazer as mudanças negativas que a Revolução Industrial, que a pós-modernidade trouxe para a produção de alimentos. Trazendo o nosso terceiro parágrafo, o segundo de argumento, a mudança da mulher, do setor, da família para o mercado de trabalho e as consequências disso, nós vamos para a conclusão do nosso texto sobre a obesidade, onde a gente pode retomar primeiro o nosso problema, que é a questão da obesidade na maior parte dos países do nosso globo terrestre, e também propor a nossa intervenção a nível macro e a nível micro. E a primeira proposta de intervenção que a gente pode trazer no nosso texto, no nível macro, é de que o governo investisse mais em programas nutricionais, disponibilizando, por exemplo, para a população de modo geral, nutricionistas cadastrados na base do governo, que recebam, por exemplo, pelo próprio governo, nutricionistas para acompanhar melhor a alimentação das famílias, sobretudo daqueles grupos de riscos que já estão de sobrepeso ou já se encontram no grupo de obesidade. Uma segunda proposta de intervenção que seria bem bacana trazer na nossa redação também, já no nível micro, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, tentando mudar o hábito alimentar das pessoas, seria uma proposta educacional, onde as escolas e as universidades consigam trabalhar a formação dos jovens de hoje para que tenham hábitos alimentares melhor no seu futuro. Já que se a gente for parar para pensar, as poucas pessoas que têm acesso a informações de qualidade a respeito dessa questão nutricional dos alimentos, dos hábitos alimentares, são aqueles grupos de pessoas que fazem o curso de nutrição. Então, nessa proposta de intervenção, a gente ampliaria para que as pessoas, de modo geral,
consigam ter mais acesso a campanhas, a uma formação nutricional realmente para que tenham um hábito alimentar muito mais saudável do que o que a gente vê hoje no dia a dia das pessoas na nossa sociedade e também no Brasil. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o tema de hoje, a questão problema da obesidade no Brasil e no mundo. E eu espero que vocês tenham gostado. É claro que essa é só um exemplo de uma redação que eu faria, os argumentos que eu utilizaria e as propostas de intervenções. Vocês podem trazer outras propostas, outros argumentos, e é exatamente isso que a gente gostaria de debater no vídeo de hoje e nos nossos próximos temas de redação. Então, lembrando mais uma vez, faça sua redação e coloque aqui nos comentários desse vídeo para a gente trocar aí ideias, novos argumentos, para a gente cada vez mais ter uma melhora no nosso nível de redação para as próximas provas de vestibular. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Papo de Vestibular, do nosso programa Redação Nota 1000. E se você gostou, deixa aqui o seu joinha, ele é muito importante para o nosso canal. E um grande beijo para vocês, professor Bruno Moretti, e até o nosso próximo vídeo.